continuar hoje, nessa manhã, o estudo do livro de Provérbios, tá? O pastor está tratando Provérbios 4, do verso 20 em diante. Foi a aula da semana passada. O pastor Renê está viajando, né? Está lá no Ceará. E deve ficar fora também mais o próximo domingo. Então, durante 2 domingos, estaremos com essa missão difícil de substituir o pastor Renê aqui na escola dominical. Mas eu vou relembrar algumas coisinhas que o pastor já falou para nós sobre Provérbios. Primeiro delas, em relação a esse ponto de hoje, Provérbios 4, do 20 em diante, nós estamos aqui diante da terceira palestra do capítulo 4. E é o momento que trata da relação pessoal nossa com a sabedoria. E nós vimos, já que o pastor ensinou para a gente aqui, que a sabedoria, nesse contexto do livro de Provérbios, é uma pessoa. Se trata da pessoa de Cristo, aquele que detém toda a sabedoria. Então ele vem tratando o escritor Salomão, ele vem tratando todas as questões e chega nesse ponto específico, que o pastor até deu uma pequena introdução domingo passado, que é o verso 4:23, que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Vamos orar inicialmente para começarmos o nosso estudo. Te damos graças, ó Deus, por esse dia magnífico que nos dá, Pai. Te damos graças pelas suas imensas misericórdias para conosco. Te damos graças pela sua bondade, te damos graças pelo sacrifício de seu Filho, ó Pai, que morreu por nós. Te damos graças, ó Pai, pela saúde que temos, pelo nosso país, por essa cidade e pelas condições que temos físicas, emocionais, de estarmos reunidos nessa manhã para aprender de Ti. Que Teu Espírito nos capacite a falar, Teu Espírito nos capacite a entender a Sua palavra e principalmente, ó Pai, dando discernimento para que possamos andar de forma que seja um constante louvor a Ti. Seja conosco hoje, agora e sempre. Amém. Muito bom. Eu não sei se foi só eu, domingo passado, que eu gostei muito dessa questão do Provérbios 4:23. Se tem alguma coisa importante na sua vida, das coisas que você tem que fazer, e não são muitas, e não são poucas, a mais importante, segundo esse texto, é: guarda o teu coração. E nós já aprendemos que essa expressão coração não se refere ao órgão, né? Não está falando aqui do órgão coração, está falando da mente, está falando da nossa alma, está falando do nosso entendimento. Então, das coisas mais importantes que nós temos que fazer, a coisa mais importante que nós temos que fazer aqui é guardar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso entendimento. E é sobre isso que a gente vai navegar um pouquinho hoje para tentar entender como é que a gente guarda a nossa mente. Eu vou pedir que projete para mim, por favor, Mateus 12, 34 e 35. Mateus, capítulo 12, pode passar aí. Mateus, capítulo 12, verso 34 e verso 35. Mateus 12, 34 e 35, ele começa dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. O homem bom tira da sua alma boa coisas boas. E o homem mau, da sua alma má, da sua mente má,
tira as coisas más. É isso que o texto está dizendo. Tá? Eu estou usando palavras minhas aqui, parafraseando, mas é isso. Tá? E aí, dei um pulinho lá em 15:19, Mateus 15:19. Mateus 15, verso 19. E assim, quem tiver com a caneta aí, pode grifar os textos que saltaram ao seu coração, pode grifar a Bíblia, tá? Não tem nenhum problema a gente arriscar a Bíblia como estudo. Aliás, é até um instrumento de estudo, tá? 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e assim segue. Então, eu queria pensar hoje sobre isso, porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos, primeiro foi construído duas vezes. A primeira vez foi construído na nossa mente. Todos os pecados que cometemos, todas as coisas boas e todas as coisas ruins, primeiro ela nasceu no nosso coração. Ninguém comete um pecado, vamos pegar, por exemplo, um pecado de roubo, ou um pecado de assassinato, ou um pecado de adultério. Ninguém comete esse pecado de forma espontânea, de forma natural, de forma instantânea. Não é um pecado miojo, entendeu? Em 3 minutos ele está pronto. É uma sementinha que cai na nossa mente e ela vai crescendo. É um pardal, o livro de Provérbios fala isso, que passa sobre nossa cabeça e a gente deixa ele fazer ninho, né? E fala, e se, né? E se? E caindo essa sementinha na nossa mente, ela vai gerar frutos, tanto para o bem e quanto para o mal. Por isso que Provérbios 4:23 diz, olha, você tem uma coisa que você tem que fazer, mais importante do que o arroz, mais importante do que sua casa, seu carro, seu emprego, cuida da sua mente. E a gente vai fazer uma pequena pesquisa na internet, e eu fiz essa semana, sobre problemas na mente. Pessoas com disfunção, né? O pastor René já explicou isso, que a nossa mente, ela não é a sede do nosso conhecimento. Ela é apenas um órgão como um coração, é um processamento, é um processador de dados. A nossa alma conversa com o nosso corpo através da nossa mente. E a mente como um órgão, como o intestino, como o rim, como o fígado, ela está sujeita a doenças. Eu acho interessante quando a pessoa fala assim, você viu que fulano está doente, né? O que é? Físico ou mental? É como se a mente estivesse na nuvem, né? Paralela, e não está, a mente está dentro do corpo, e a mente adoece igualzinho os outros órgãos, e nós temos clínicas que tratam desses casos, e nós temos pessoas que adoecem exatamente pelo funcionamento da sua mente, e a gente vai tratar sobre isso, ok? E a primeira pergunta que eu digo é o seguinte, a Bíblia trata sobre pensamentos? Sim, muito bom. Eu trouxe alguns versículos. Alguém lembra de algum? Oi? Aí. Olha, vou pedir que vocês pensem em alguns textos da Bíblia e me lembrem, na Bíblia, alguma pessoa, algum personagem, algum santo que teve problema com a sua mente, que pirou. Mesmo tendo fé, mesmo acreditando em Deus, ele chega um momento que ele chuta o balde. Isso, escutei o Jeremias. O que Jeremias falou? Jeremias disse, Jeremias orando, ele disse a Deus, por que não me matou na minha mãe? Assim a minha mãe teria tido a minha sepultura e teria ficado grávida de novo, ou perpetuamente.
Por que saí da mãe para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Depressão imensa. Nós temos mesmo fato, a mesma história, vista por pessoas diferentes, com interpretações diferentes. Os espias, por exemplo. Eles chegaram na Terra Prometida, 2 viram o yes. E 8 falaram, rapaz, o negócio é feio. Os caras são grandes. E era as mesmas pessoas da mesma que ouviram tudo que Moisés tinha dito, que viram a coluna de fogo, que viram o mar se abrir, pessoas que conheciam tudo, mas fizeram a interpretação de forma diferente. Tudo está aqui na mente. Existe um livro do Viktor Frankl, chama A Busca do Sentido. Viktor Frankl é um psiquiatra judeu que foi preso em Auschwitz. Ele ficou 3 anos em Auschwitz. E ele percebeu que algumas pessoas chegavam presas em Auschwitz, dominada pelos alemães, e morriam em questão de 1 semana. E tinham pessoas que não morriam. Pessoas que sobreviviam, apesar de 12 horas de serviço, 15 horas de serviço, pouca comida, e eles não morriam. E ele foi pesquisar sobre isso. Essas pessoas que ali sobreviviam, é porque ela tinha um sentido de vida, ela tinha por que viver. Uns porque tinham que cuidar da sua filha que estava nos Estados Unidos, outro cuidar do seu filho, o outro cuidar da sua família. Todos aqueles que chegavam lá com a mente sem nenhum objetivo, morriam. Viktor Frankl foi brilhante. Não, isso já está na Bíblia há muito tempo. Há muito tempo. Eu quero que vocês, por favor, abram suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4. Aí você pode estar dizendo o seguinte, gente, é só eu que tenho diálogos comigo mesmo ou não? Vocês falam sozinhos também? Você fala sozinho, Pedro? Muito bom. Você dá bronca em você também? Eu dou bronca em... Você quer ver uma hora que eu dou bronca para mim? Quando o telefone toca às 7 da manhã para levantar, né? A minha mente diz levanta, o corpo diz não levanta. E você briga, não, cara, você tem que levantar, levanta. Esse diálogo interno é a nossa carne brigando com a nossa mente. E o pastor já explicou sobre isso. Ô Luiz, acho que é o meu lá. Que batalha espiritual existe, mas somente aqui, dentro da gente. É a carne militando contra a nossa alma. Pois bem, Filipenses é uma carta que foi escrita por Paulo. Foi Paulo. Paulo escreveu Filipenses, ele estava preso em Roma. Paulo estava preso e recebeu a visita de um presbítero chamado Epáfras. E Epáfras foi lá em Roma, onde Paulo estava preso, para levar a ele uma oferta em dinheiro da igreja de Filipos. E Paulo escreve Filipenses como se fosse uma espécie de um recibo para aquela igreja. Dizendo, está aqui, recebi o dinheiro, agradeço pela contribuição, pelas orações. E Paulo ouviu as novidades que Epáfras tinha levado para ele. E ele resolve então escrever para aquela igreja, e um dos grandes sentimentos, uma das grandes dores daquela igreja era a ansiedade. O povo estava extremamente ansioso. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Quando a gente começa a pensar coisas que 90% não vão acontecer, mas a gente fica tratando isso na nossa mente, né? A ansiedade de Filipenses era pelo contexto da época, pela guerra, né? Pela vinda de Cristo. Então a igreja sofria com ansiedade. Hoje ninguém mais sofre com ansiedade, né? Ninguém? Não. Tudo bem. E aí, Filipenses 4, Paulo começa a dizer, eu vou começar desde o 1, tá bom?
Filipenses 4. Porquanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroas, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aí ele se dirige a Evódia e a Sintique para que pensem concordamente no Senhor. Elas estavam brigando. A ti, fiel companheiro de jogo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aí ele começa: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas como é que eu vou me alegrar no Senhor se pode ter uma guerra da Ucrânia? Como é que eu posso me alegrar no Senhor se o meu salário não dá para pagar as contas? Como é que eu posso alegrar no Senhor se meu filho está doente? E assim vai. A nossa mente diz isso. Mas Paulo, utilizado pelo Espírito, diz: alegrai-vos sempre no Senhor, sejam gratos. Ele já começa a orientar a igreja. Depois ele continua: seja a vossa moderação conhecida para com todos os homens, ou seja, sejam equilibrados, sejam calmos, sejam pacíficos. O que mais? Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. E a nossa tradução foi magnífica, porque esse coisa alguma aqui é realmente coisa alguma. Nada pode trazer ansiedade ao nosso coração. O que mais? Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. Ou seja, orem a Deus. Orem quando? Todo dia. Todo dia. Durante muito tempo que eu fiz a escola dominical aqui no passado, eu falei equivocadamente que a gente podia fazer oração. Aliás, a gente pode, só não pode fazer esse tipo de oração, que é oração enquanto você está dirigindo, sabe? Oração quando você está lavando louça, né? Você pode fazer? Pode, mas essa não é a perfeita a oração. A oração perfeita Jesus nos ensinou. Entra no seu quarto, fecha a porta, gaste tempo, pare a mente e ore. É o que o Paulo está falando: orem todo dia. O que mais? Com ações de graças. Ações de graça é gratidão. Então, oração, gratidão, e ele vai ensinando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. A gente pensa assim: a paz de Deus, ela não é a paz com Deus, tá? A paz com Deus é quando a gente está em pecado e não reconhece o pecado, a gente não tem a paz com Deus. Mas a paz de Deus é aquela que acalma a nossa mente, acalma o nosso coração e nos dá uma noite de sono magnífica. Tem alguém aqui com problema de dormir à noite? Não. Não precisa se manifestar. Você dorme bem, Pedro? Muito bom. Muito bom. Oi. Isso. Isso. Me falou algo que é interessante, que ele ora quando está dirigindo, quando está capinando, né? Quando está lá trabalhando. Ok, olha, não tem nada errado nisso, até recomendo que faça isso. O problema que nós vivemos na década de hoje, na época de hoje, é que nós somos massacrados diariamente por estímulos. E a nossa mente, ela está se transformando em algo que eu comparo como um filme de cinema.
Porque o filme de cinema, por exemplo, vamos imaginar que está vindo um carro e vai bater naquela parede, né? Quando a gente está olhando a cena de fora, a gente faz esse movimento, vê o carro, vê e bate a parede. No filme não, você vê o carro, você vê a cara do cara, você vê ele engatando o freio, você vê o muro e fica aquelas, né? Aquele monte de imagem que parece desconexa. E a nossa mente, a mente da maioria das pessoas hoje está assim. Eu vejo hoje adolescentes estudando com a TV ligada, com o rádio ligado. Tá? Isso vai estimulando a mente, que é um órgão, a ficar captando isso tudo aqui. Para as mulheres é até fácil, né? Elas têm esse poder, né? Para o homem não. O homem, se der um leite para ele esquentar, ele vai deixar derramar, né? Mas isso é outra coisa. Então, e aí, esses dias, e nós vimos na aula passada, o verso 20 e o verso 21 de Provérbios, e o pastor ensinou sobre cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com aquilo que você vê, e cuidado onde você vai. Esses dias eu fui numa loja aqui em Marialva, fui comprar um presente para o Ítalo, uma bola de futebol, uma loja de crianças. E eu entrei naquela loja, sistema de som tocando, um som altíssimo, tocando um funk que uma moça que ia descer até no chão, né? Aí eu dei uma olhada naquilo, a loja assim de gente, sabe? Eu não sabia se eu tapava os ouvidos do Ítalo, se eu tapava os meus ouvidos, mas eu peguei a bola rapidinho, fui lá no balcão e perguntei para a moça: essa música que vocês colocam, quem é que escolhe? Ah, sou eu, o senhor gostou dessa música? Aí eu lembrei do moderadamente, né? Moderadamente. E isso está acontecendo em todo lugar, gente, em todo lugar. Eu tenho algumas maneiras, alguns vícios para acalmar a minha mente. Nós vamos falar, não vai dar tempo hoje, está aqui a oração, não vai dar tempo, então a gente vai para acalmar a mente. Uma das formas que acalma a minha mente é indo no rio, que nem eu fiz no feriado. Lá no Porto Rico, você vai, fica num lugar tranquilo, sem ninguém, e começa a escutar o cheiro. Ok? Escutar o cheiro. O que é escutar o cheiro para mim? É uma linguagem só minha. Não é só o cheiro, é o cheiro, o ambiente, as folhas, o vento, a água. Tá? E eu estou lá e de repente chega do lado uma lancha enorme. Eu falei, cara. E nós estamos assim o tempo inteiro. A nossa mente está sendo massacrada para que a gente não pare, para que a gente não medite na palavra de Deus. É uma distração. Isso é distração da mente. Isso adoece a nossa mente. Em 2018, eu anotei aqui em algum lugar, a Organização Mundial da Saúde lançou uma nova doença no CID, chamado Síndrome das mídias eletrônicas. Síndrome, está em algum lugar aqui. Eu tinha anotado o número dela aqui. Síndrome transtornos de jogos eletrônicos. Crianças que entram em tratamento por causa que ela está com a CID do transtorno de jogos eletrônicos. E nós vemos o absurdo que tem acontecido hoje, inclusive com os filhos dos crentes. Eu estava num restaurante, eu, a Débora e a Ilô, e nós fomos com tempo para conversar e ficamos no restaurante mais ou menos umas 2h30 jantando lá. Quando nós chegamos no restaurante, ao lado da nossa mesa tinha um casal com 2 crianças. Um menininho de uns 5 ou 6 anos e uma garotinha de 2 anos. Ele estava com o tablet e ela estava com o celular, com suporte na mesa, coisa mais lindinha assim. Durante o tempo que nós ficamos ali, 2h30, aquelas crianças ficaram o tempo inteiro no celular. A Organização Mundial da Saúde já deu a seguinte orientação: de 0 a 2 anos, 0 tela.
Zero tela, de celular, de notebook, de TV, zero tela. Porque a nossa mente é um órgão e ela precisa de estímulos adequados para se desenvolver de forma adequada. Imagine assim, é como se fosse uma academia de musculação. Eu entro na academia e faço, durante um ano, somente musculação do braço direito. Um ano, todo dia eu vou lá. Imagine como é que vai estar meu corpo daqui a um ano. É exatamente isso que acontece com a nossa mente, que é um órgão. Então, quem tem crianças, e a gente vê isso, tá, gente? Lá, sábado, como eu estava estudando, eu fiquei olhando a cena. Passei ao lado da prainha, barraca, uma família ali reunida, o pai, a mãe, alguns adultos tomando cerveja ali, e 3 ou 4 crianças sentadas na areia, na praia, com o celular na mão. Eu entendo que às vezes o pai ou a mãe tem duplo horário, né? Trabalha o dia inteiro, chega em casa, quer descansar e tal, e dá o celular para o filho ficar quieto. Isso é pecado, gente, do grave, gravíssimo. Você está negligenciando o tesouro que Deus te deu. E ele disse: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Mas eu estou cansado, cara. Quando você morrer, você vai ter bastante tempo para descansar. Entenderam? E aí nós estamos destruindo a geração que vem. A geração Z já é apontada por pesquisas como uma da geração mais fracas da história, por excesso de mídia. Eu estou trazendo esse exemplo para vocês verem que é simplesmente um órgão, o nosso coração. Muito bom. Como é que eu controlo a minha mente, então? Como é que eu administro isso? Primeiro, cuidado com o que você vai ouvir, porque a boca fala do que o coração está cheio, e do bom tesouro vai sair coisa boa. Se eu fiquei o dia inteiro vendo porcaria, ouvindo porcaria, como é que vai sair alguma coisa boa daqui? A mente precisa ser construída, e construída com o Espírito Santo, com a graça do Espírito Santo, com todo o ensinamento que tem na palavra. E para ela ser construída, ela precisa de tempo. A gente precisa gastar tempo em oração e precisa gastar tempo em meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Eu sempre falo, eu não, né? A maioria pensa em meditar, pensa aquela pessoa sentada sobre as pernas, né? Isso é meditação oriental, não tem nada a ver com a meditação bíblica. O que é a meditação bíblica? Se teu filho perguntar, se é um filho de 10 anos, pai, o que é meditação bíblica? O que você vai falar para ele? É assim, ó. Vou te explicar o que é a meditação bíblica. Você levanta cedo. Nem pega o celular, tá? Nem pega o celular. Falar nisso, eu recebi um vídeo essa semana. Uma mulher passou um vídeo assim: e se trocássemos o celular pela Bíblia? Eu achei espetacular. Ela levanta, pega a Bíblia, né? Ela vai no banheiro, ela toma banho, lendo a Bíblia. Ela está fazendo feijão, lendo a Bíblia. E claro que é uma referência. Levante de manhã, sem celular, deixa o celular lá. Faça um chá, um café, sente à mesa, sem ninguém. Mas meu filho levanta às 6, então levante às 5. Meu filho levanta às 5, então levante às 4. Ok? Pegue um texto da Bíblia e leia o texto com atenção, porque é muito difícil a gente ficar sentado aí 1 hora ouvindo com atenção, não é? Por que é difícil? Porque a nossa mente está acelerada e aquilo nos entedia. E você quer saber se a tua mente está acelerada? É só você ver a quantidade de tédio que você aguenta. Quanto tempo você consegue ficar sentado num lugar sem fazer nada? Sentado, olhando o céu, quanto tempo você consegue ficar? Quanto mais tempo você consegue ficar ali, significa que a tua mente está calma. Por isso que crianças, 5 minutos, senta aqui, vamos conversar, a criança já fica, porque a mente dela está acelerada. Tem muita mídia, tem muita informação no momento inadequado. Criança nessa idade, 2, 3 anos, é feito para brincar. Como é que está o teu tédio?
É simples, é muito simples acompanhar isso. Como é que eu faço para ter foco aqui, por exemplo? E eu estou fazendo isso. A Heloísa faz, o pastor ensinou isso às igrejas. As crianças pegam o papel e a caneta e escrevem. Porque ler e escrever acalma a nossa mente. Aquilo que você põe foco acalma a sua mente. É o que eles chamam a neurociência chama de, olha que nome bonito, estado flow. Sabe o que é estado flow? É quando você começa a fazer alguma coisa e de repente se passaram 2 horas e você não percebeu. Isso tem a ver com a tua vocação, com o que você gosta de fazer e tudo. Por exemplo, eu estou lá no escritório, estou fazendo uma petição ao juiz. Eu começo a trabalhar e às vezes, quando a Nicole não atrapalha, né? E aí às vezes eu olho no relógio e se passaram 2 horas. E parece que eu sentei ali faz 1 minuto. Porque a mente focou numa coisa só. Aí a gente vem para a igreja para escutar um dos melhores pastores que eu já conheci na pregação expositiva, que é o pastor Renê. E a gente traz a Bíblia aonde? No celular. Ótimo, nada contra. Eu tenho a minha, uso para estudo e tudo. Só que ele está guardado lá, a Bíblia no celular, junto com muitos inimigos. Você passou o dedo, já plim, cai a mensagem, né? E aí você olha, você abaixa o celular e abre, né? Estou enganando o pastor. Não, está enganando a si mesmo. Então, nesse ponto, se a tua dificuldade é essa, desliga o celular, deixa na bolsa e traga a Bíblia física e um papel e uma caneta e comece a estudar. Lu? Lu? Exatamente por isso, tá? É pecado? Não é pecado. É que nós estamos cuidando da nossa mente, do nosso órgão. Aquilo que eu sei que eu sou fraco, o que eu faço? Eu fujo. Fujo mesmo. A Bíblia nos ensina isso. Então eu fujo. Como é que está o teu tédio? Como é que está a tua irritação? Por que as crianças de 3, 4 aninhos são irritadas? Pega uma criança viciada em mídia, em celular, e tenta tirar você vê a irritação deles. Porque é simples. A ciência explica como funciona a nossa mente. Toda atividade de recompensa gera em nós um negócio chamado dopamina. Gera serotonina, adrenalina, que a gente gosta. E a gente quer mais, e quer mais. E se torna aquilo a fonte do nosso abastecimento desses neurotransmissores. É um vício. Um vício. E esse vício é curado com o quê? Com mais dopamina, mais adrenalina. E como é que você consegue isso? Chega um momento que você não consegue mais na mídia, no TikTok, no Instagram, no joguinho, você parte para outras drogas. Então é um processo diabólico de destruição da mente das crianças e dos adultos. E aí nós passamos a ter problemas mentais, que a gente chama muitos pecados de problemas mentais, mas embola tudo, porque falta meditação. Então eu levantei de manhã, pego a Bíblia, desligo tudo. Eu não preciso ler automaticamente a Bíblia, não é isso. Você vai ler compassadamente. Compra uma Bíblia boa, que tenha comentários. Eu recomendo essa daqui, ó, Bíblia de Genebra. Aí você lê o versículo, lê o comentário, releia, tem referência, vai lá, volta, ora. E vai chegar um momento que uma frase, uma palavra, ele vai saltar aos seus olhos. E é bem isso mesmo, ele fica, vou exagerar agora, ele fica em neon assim. Não é assim, tá? Mas para você é como se ficasse, o que quer dizer isso? Sabe o que é isso, irmão? É o Espírito Santo dando discernimento. Estude mais sobre isso aqui, aí você vai pesquisar aquilo, entendeu? E você começa. Gaste ali meia hora por dia. Terminou? Ore. E vá trabalhar.
e a sua vida será outra. Tenho certeza que a vida será outra. Eu tive um amigo, não tenho, da Caixa Econômica, aposentado. Ele quase morreu de medo da guerra da Ucrânia, que ele achou que ia virar a Terceira Guerra Mundial. E ele me ligou, queria conversar comigo. Eu fui a Maringá tomar um café com ele. Ele estava em pânico. Aí eu comentei com ele, vou chamar ele de Jorge, eu gosto desse nome, Jorge. Eu, Jorge, faz o seguinte, cara, convoca uma reunião da cúpula lá da Rússia e dos Estados Unidos para a gente tratar isso. Aí ele ficou olhando para mim assim, né? Ou melhor, cara, chama os generais dos Estados Unidos, vai lá e conversa com eles. Ou vamos marcar uma audiência na ONU. Eu falei, Sidney, você está louco? Eu falei, cara, louco é você, que você está se preocupando com uma coisa que você não tem ingerência nenhuma. Aí eu fui explicar para ele sobre as coisas que atormentam a nossa mente, que a gente não tem controle nenhum. E a nossa mente começa a dar valor, e a sua vida começa a dar valor àquilo que você fica pensando. Vamos imaginar, por exemplo, a Bianca, o Luiz viaja, vai ficar uma semana viajando, uma semana dirigindo na estrada. Se ela ficar pensando o dia inteiro, ai que perigo, ai meu Deus. Aqui nem a Neuma agora, que viajou o marido e o filho. Ai, será que aquele avião vai cair? Ai meu Deus, aquele vai... E aí à noite a pessoa não consegue dormir. É claro que não dorme. A mente está repleta de ansiedade. E cadê aquele confia no Senhor, entrega o seu caminho, né? No Covid, um conhecido meu estava com medo de morrer. Ele achou que estava em pânico, que ele não podia sair, não saía mais, ele pedia tudo, as pessoas chegavam, passava álcool, aquele negócio todo. Sidney, então eu falei, o seguinte, rapaz, eu vou falar uma coisa séria para você. Você vai morrer. Mas de Covid? Não, você vai morrer. Um dia você vai morrer. Então fique tranquilo. Teve gente que se matou com medo de morrer, é mole? Existe o risco? Existe. Mas o maior risco estava onde? Aqui. Eu falei para esse meu amigo, olha, você vai morrer. E ele é crente. Um crente que tem medo de morrer, tem algo estranho. Paulo diz, olha, é melhor para mim que eu morresse agora e fosse com o meu Senhor, né? Mas por bem de vocês eu vou ficar um pouquinho mais, né? Porque para mim o morrer é lucro, o viver é batalha. Então a partir de agora, quando você tem um problema, os boletos estão chegando, né? Os boletos estão chegando. Não adianta nada você ficar pensando no boleto o dia inteiro, ele não some. Esse negócio do poder do pensamento positivo, isso é balela, tá? Some o boleto vai sumir. Não some. Eu te garanto que não some, eu já fiz esse teste. Quem dera que sumisse, né? Não some, tá? Mas vai pensar em quê? Vai pensar em como você vai aumentar a sua renda. Ou diminuir o seu gasto. Tá? Colocar o teu pensamento naquilo que é importante. 2 Coríntios 10:5. 2 Coríntios 10:5. Derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento que vier à sua mente, que não for, e nós vamos chegar lá no versículo, que tudo que for bom, agradável, a gente tem que trazê-lo cativo. Aí eu pergunto, você consegue controlar seu pensamento ou não? Sim, consegue. Com certeza consegue. Tem um versículo que diz assim, ireis e não pecais. Significa, ira, controle-se. Então, nós temos o controle sobre nossas emoções. Nós temos. Se alguém não consegue controlar ainda, é porque ainda não conheceu as técnicas, principalmente a técnica da meditação na palavra. Mas nós temos sim. Temos sim. Primeira coisa, se você não consegue controlar a sua mente, isso é
Eu vou citar um caso aqui rapidinho que aconteceu comigo há uns 2 meses, que um cliente meu do escritório foi acusado de molestamento de menor. Ele pirou. Ele me contratou num dia, marquei uma reunião com ele no dia às 9 da manhã para levar na delegacia. Eu cheguei na casa dele às 9 da manhã e eu vi ele pendurado. Ele se matou. Isso foi há 2 meses atrás. Aí eu saí de lá com o coração em culpa. Será que eu expliquei para ele o correto processo? Será que não? E se ele foi inocente? E minha mente ficou uns 2 dias assim, me apontando. Você falhou, você é presbítero, cara, você devia ter falado pelo da palavra. E aí, num dia de manhã lá no escritório, eu estava lendo a palavra e me veio, eu não lembro mais a versão, mas assim, quem você pensa que você é? No sentido desse. Cara, coloque-se na sua insignificância, né? Não lhe competia, você não tem gestão nenhuma sobre ele. Mas se eu não tivesse lido a palavra aquele dia e meditado, gente, eu não sou santo não, tá? Estou longe disso, é que eu só estou contando esse caso porque marcou a minha vida, tá? Eu estaria até hoje sofrendo com a morte daquele cliente. Estou triste sim por ele, pela coisa toda que aconteceu com a criança e tudo, mas trazer cativo o pensamento. Mande a sua mente calar, cale-se e comece a entoar louvores. Pega não escuta a música do mundo, escuta a letra da música que você está cantando. Nem toda música do mundo é ruim, não é isso, mas tem música que devia ser proibida mesmo, porque ela destrói a nossa mente. O ritmo tem estudo sobre isso, o poder da música, o ritmo da música. Esse sertanejo universitário é o grande ritmo que fica na sua cabeça. Eu tenho orado para que esse sertanejo universitário ele se forme e vire sertanejo doutor, entendeu? Aí quem sabe melhora um pouquinho, mas não tem dado certo, tá, gente? Lamento. E aí, a gente estava lendo 2 Coríntios, né? Cadê Coríntios 10:5? Derrubando argumentos de toda altivez. Como é que você derruba argumentos? Estudando. Você vai estudar. Isso é certo? Faça como os crentes de Bereia. Estude. Esse pensamento que eu estou tendo é verdadeiro? Vou estudar sobre isso, pesquise. Aí se eu não achei, fale com seu pastor. Não achei o pastor, fale com seus presbíteros. Procure um profissional. Fale com um amigo, mas se esse amigo for crente, senão não fale. Não fale. Porque o que tem de amigo que dá conselho para você que seria melhor se ele tivesse ficado calado. Então isso, não lute sozinho a luta que você está perdendo. Quantas pessoas se suicidam e as pessoas do lado, nossa, mas onde já se viu? Ele estava sofrendo calado esse tempo inteiro. E essa comunhão com os irmãos, isso aqui faz muito bem para nós. A pessoa que está sofrendo com ansiedade, depressão, a primeira coisa que ela quer é ficar sozinha. Ela ficando sozinha, a mente dela continua ruminando aquelas porcarias, tirando o mau tesouro do seu mau tesouro. E quando ela sai, ela conversa com pessoas diferentes, ela vê coisas diferentes, a mente vai acalmando. Outro texto, irmão, Romanos 12:2. Alguém leia para mim, por favor. Romanos 12:2. Transformar a sua mente. É uma ordem que Paulo está dando à igreja. Olha o pensamento que você está tendo. Passe esse pensamento pelo crivo da palavra. Tem um versículo em Provérbios que não sei a referência, que ele diz assim: maldito do homem que confia no homem.
Isso não quer dizer maldito homem confia no outro, não é isso. Maldito homem confia nele mesmo. E nós analisamos, criticamos, condenamos a fala de outra pessoa. E raramente, muito raramente, algumas pessoas mais evoluídas passam o próprio pensamento sobre a peneira da verdade da palavra. Isso que eu estou pensando é certo? Isso que eu estou falando é certo? Não. Entendi. Isso é errado também, tá? A minha fé não é baseada em pessoas, minha fé é baseada em Cristo. Mas esse texto se refere a si mesmo, a si mesmo. Maldito homem confia no homem, maldito homem confia nele mesmo, na sua própria força, no seu próprio poder, né? Então, quando ele diz assim, existe vários psicólogos, não, existe vários educadores, Carl Rogers, por exemplo, que ele diz o seguinte: o homem é bom e sabe o que é bom para ele. É só filosofia mundana. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? O homem é mau e os seus desígnios são maus. Por isso que a Bíblia diz: não confie em si. Então, por isso que a Bíblia diz: há sabedoria na multidão de conselhos. Isso. Vai cair? Vai. Autoconfiante é chamado de orgulho. Eu sempre me lembro de um rei chamado Ezequias. Ezequias estava na cama com a doença enferma, orou, Isaías veio e falou: Deus vai te dar mais 15 anos. Para você fazer o quê? Deus dá uma ordem para ele, para você organizar a sua casa. Qual era o pecado de Ezequias? Orgulho. Ele foi um bom rei? Foi. A nação de Israel ficou rica, poderosa, ele se engrandeceu disso, orgulho. Deus deu para ele 15 anos para você arrumar sua casa. Esquece Israel, arruma sua casa. Sua casa é seus filhos, sua esposa. Coloca a palavra lá. Ele voltou, fez isso? Não. Aí ele teve um filho que virou rei, chamado Manassés. E quando Manassés morreu, escreveram no túmulo dele: foi sem deixar de si saudades. O cara era um praga, uma peste. Orgulho, autoconfiança, orgulho, é queda certa, é só questão de tempo, é queda certa. Por isso que nós não devemos confiar em nós mesmos. O meu socorro vem de onde? Do Senhor. Eu sei que nada sou fraco, mas o meu Senhor vive. E aí, esse texto de Romanos fala: transformai a vossa mente, cara. Você tem esse poder não, você tem essa capacidade de renovar a sua mente. Como renovar a sua mente? Através daquilo que você coloca dentro dela. Esses dias eu estava em casa à noite, às 9 da noite, começou a passar um filme lá do Sylvester Stallone, acho que é o Rambo 38, não sei. Eu assisti uma meia hora daquele filme, que filme asqueroso. Eu não consegui dormir depois que aquela mexeu em coisas horríveis. E é assim, música você tem que parar, filmes você tem que parar de assistir, novela tem que parar mesmo. Por quê? Porque ela faz mal para você. Ela começa a relativar as suas crenças, relativar os seus valores, relativar para que lado? Para Satanás. Você acha que Satanás quer que você chegue ao final da sua vida, com 70 anos, 80 anos, os seus filhos ao redor da sua mesa, os seus netos brincando, tua esposa ali como árvore à beira do rio, florescente, tua família? Não quer isso não, né? Quer você jogado numa cama, aleijado, com seus filhos na cadeia, seus filhos drogados. Esse é o projeto dele. E as armas que ele usa estão dentro da nossa casa. E a arma que a gente tem para se defender deveria estar dentro da nossa casa. Romanos 12, 2. Transformai-vos. Aí, mas como é que eu vou saber essa transformação? Como é que eu uso isso? Estou terminando, mais 3 minutos. Filipenses 4, 8. Eu começo a pensar em algo, estou pensando alguma coisa aqui. Como eu disse, todo o pecado, ele nasce aqui primeiro. Depois externaliza.
Isso é para tudo, gente. A pessoa que inventou esse microfone aqui, ó, primeira coisa ela inventou na mente dela, depois ela desenhou. Essa mesa também, tudo nasce aqui. Então, por isso que 4:23 diz, se tem algo importante para você fazer nessa vida, mais importante que a academia, mais importante do que a sua saúde, mais importante, cuida da sua mente. É isso que ele está falando. E como é que eu vou cuidar da sua mente? Filipenses 4:8. Paulo falando para aquela igreja que sofria com ansiedade. Ó, isso que você está pensando é verdadeiro? Eu não sei se é verdadeiro, então pare e vá pesquisar. Não, é verdadeiro. Por exemplo, eu estou com câncer, o câncer vai me matar? Vai. Não pode ser agora, pode ser daqui a 20 anos, mas vai. Então fique tranquilo, está tudo bem. Isso que eu estou pensando é nobre? Ou seja, eles podem pegar o meu pensamento e colocar no alto-falante lá da igreja? As pessoas que estão ao meu redor podem ouvir o que eu estou pensando? Se não é nobre, pare. Quem é que para? Você que para. O que mais? É correto? É certo isso que eu estou pensando? Isso que eu estou pensando é puro? Isso é amável? Vai ser bom para todo mundo? Tudo isso vai gerar boa fama, vai gerar as pessoas falando coisas boas disso? Se tem alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Se não for isso, essa é a ferramenta que Paulo nos dá. E para encerrar, para acalmar a nossa mente, nada melhor do que Jó. Jó 19, verso 25. Pega sua caneta aí, grife aqui, faça um quadradinho. E quando o seu coração estiver angustiado, apertado por alguma coisa, pega a Bíblia, vai lá no fundo lá da sua casa, pega uma xícara de chá, sem açúcar. Sem açúcar, açúcar é estimulante, a sua mente vai ficar mais acelerada ainda. Sem açúcar. Tá? Ou pega uma xícara de leite, sem açúcar. Respire. Lembre-se de Jó, tudo que ele passou. O cara era riquíssimo, tinha filho, perdeu tudo. Só ficou a mulher, vai ficar tic na cabeça dele, né? Para aumentar ainda, né, a dor. Aí ele nesse estado, e você e nós, nessas dificuldades que a gente tem, a gente vai parar e vai pensar. Leia umas 10 vezes, palavra por palavra, rumine, enxergue a palavra na sua mente, assim, ó. Isso é meditar. Aí ele diz, não sei, deve ter casado, porque tinha mais filhos, né? Assim, naquela época não era só uma, tinha várias esposas, casou e tinha vários filhos. Ele teve tudo de volta depois. Olha o que Jó fala depois disso tudo, porque eu sei, 19 e 25, grife aí, ó. Qual é o problema que você tem? Você está com a unha encravada, está com o filho doente, está com o pai doente. Leia isso aqui e medite o que o Jó passou. Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, este meu corpo da minha pele, depois, revestido este corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e não mais pelo que me falaram. E os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Eu sou peregrino em terra estranha, eu quero voltar para casa, tenho saudade de casa. É isso que ele está dizendo. Se disserdes como, e ali, até aqui, eu sei que o meu Redentor vive. Alguém te ofendeu? Olhe para a pessoa, sorria e pense, eu sei que o meu Redentor vive. Sorria, ore pela pessoa e seja feliz. É melhor ter paz do que ganhar a causa. É melhor ter paz do que ter razão. Viu?
A paz de Deus. E a paz de Deus, a palavra de Deus em Filipenses diz que a paz de Deus vai guardar a nossa mente. Guardar no sentido militar, um guarda à direita e um guarda à esquerda. E esses guardas estando ali, a hora que você vai entrar num problema, o Espírito Santo te constrange e fala: não vá, volte. Aí a gente muitas vezes vai, né? Depois sofre com os distúrbios. Pastor Renê que não me escute, né?